Olá, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui falar sobre um tema muito lindo. A Nova Jerusalém. Quero estar trazendo para vocês este tema muito especial, muito importante, muito top. A glória da Nova Jerusalém, o retrato final da noiva do Cordeiro, a Jerusalém celestial, do Éden perdido ao paraíso restaurado. Pastor Nelson Alves de Andrade, que é uma imagem muito bonita sobre a Nova Jerusalém. A Jerusalém celestial, do Éden perdido ao paraíso restaurado. Mestre, doutor e PhD em teologia Nelson Alves de Andrade. Nós vamos falar aí sobre esse tema. Fiz uma pesquisa top aqui e nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Um assunto maravilhoso, um assunto muito especial, um assunto da hora que nós precisamos, muito embora as pessoas elas tenham um conhecimento sobre o tema, sobre o assunto, mas nós vamos aqui estar falando para vocês sobre este assunto tão maravilhoso, tão top, tremendo. Compartilhe aí com outras pessoas, porque será de muita importância você reaprender sobre isso aí, né? Rever sobre este tópico importante, sobre esse tema muito especial que eu gosto. É a nossa live aqui da noite. Eu estou ajeitando aqui, porque agora que eu percebi que a bateria está em 20, muito pouco, né? Está em 20, nível 20. Acho que agora vai dar certo. Então, pessoal, algo maravilhoso, algo especial, como eu já mostrei aí, né? A Nova Jerusalém, a glória da Nova Jerusalém, o retrato final da noiva do Cordeiro e a Jerusalém celestial, do Éden perdido ao paraíso restaurado. Né? Acompanhe aí, compartilhe com outras pessoas. Está bastante quente, mas eu não tenho ar-condicionado, desliguei os ventiladores e vamos ao nosso assunto, ao nosso tema aí. A Nova Jerusalém é real ou tem um sentido figurado? A Jerusalém celestial, do Éden perdido ao paraíso restaurado. Desde as primeiras páginas das Escrituras, deixa eu ver aqui se eu consigo acompanhar sem óculos. Desde as primeiras páginas das Escrituras, o coração humano ele carrega uma saudade antiga, uma memória espiritual de um jardim que não vimos, mas do qual herdamos o anseio. E nós temos na realidade assim muitas ideias, muitos pensamentos, muitos estudos dessa memória espiritual. No Éden, Deus caminhava com o homem e a criação respirava perfeição. Era um estado de perfeição muito grande. Porém, com a queda, esse jardim se fechou e a terra passou a gemer por restauração. A história bíblica, então, tornou-se a narrativa de Deus que trabalha incansavelmente para trazer de volta aquilo que foi perdido, o paraíso restaurado, a comunhão do homem com Deus, porque o homem ele foi expulso lá do Jardim do Éden. E é justamente no ápice dessa jornada divina que surge a visão gloriosa, mais gloriosa de toda a Bíblia, a Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. E aqui não estamos diante de uma metáfora distante, mas da revelação final do propósito eterno de Deus, um novo universo,
onde ele habita com seu povo em plenitude e glória, né? Onde ele habitará. E na Nova Jerusalém, o Éden não é apenas recuperado, é superado e consumado. A árvore da vida, antes guardada por querubins, agora cresce livre no centro da cidade. O rio d'água da vida flui do trono. Não há noite, não há templo, não há lágrimas, não há morte. Toda a separação entre Deus e a humanidade se desfaz para sempre. Eu estou falando até no momento presente, mas é futuro, né? O que Adão perdeu, Cristo reconquista. O que o pecado destruiu, o Cordeiro restaura. O que o homem não pôde reconstruir, Deus faz novo pela sua palavra. Deus fará tudo novo. Estudar essa cidade é contemplar a esperança cristã em sua forma mais pura. É entender que o futuro final não é fuga, mas é um grande reencontro. Não é destruição, mas renovação. Não é fim, é um novo começo. A Nova Jerusalém é o lar definitivo do povo de Deus. O que Deus promete, eis que faço nova todas as coisas. E essa é a nossa esperança. Assim, ao examinarmos os símbolos, as pedras, as portas, o rio, a árvore, a luz do Cordeiro, a presença do próprio Deus, somos conduzidos para uma verdade central da nossa fé cristã, que é a eternidade não é apenas um lugar, é um Deus que se faz presente para sempre. A resposta bíblica exige, assim, muita atenção a pontos importantes, a 2 pontos importantes. A Nova Jerusalém como a realidade literal, espiritual, porém real. A Bíblia apresenta a Nova Jerusalém não como uma metáfora genérica, mas como uma cidade real, concreta, embora de natureza celestial e espiritual. Vejamos aqui evidências bíblicas de que é real. Ela desce do céu. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A descrição é objetiva. Uma cidade que desce com origem e destino definidos. E ela tem medições exatas. Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, nós vemos esse detalhe muito espiritual, muito lindo, muito real. 12.000 estádios de comprimento, largura e altura. Muralhas com medidas, materiais específicos, ouro, pedras preciosas e pérolas. Isso seria desnecessário para uma metáfora simples. E nós vemos aí esse tamanho da Nova Jerusalém de uma forma muito especial, muito específico, e nós podemos perceber que é algo literal e que nós podemos compreender essa grandiosidade da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, conforme descrito na Bíblia, teria dimensões impressionantes. Ela é descrita como um cubo perfeito, medindo 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, o que equivale a aproximadamente 2.220 quilômetros aí em cada, em cada dimensão. Um estádio bíblico é equivalente a cerca de 185 metros. Portanto, a Nova Jerusalém seria maior do que muitos países inteiros. E aqui nós vemos essa descrição maravilhosa. Essa descrição sugere que a cidade é um lugar divinamente projetado, com características que transcendem as leis naturais do mundo atual. Isso é top, isso é magnífico, para que nós possamos compreender, para que nós possamos
entender sobre o tamanho da Nova Jerusalém. E no livro do Apocalipse nós vemos aí o apóstolo João, que recebeu essa revelação extraordinária sobre o fim dos tempos e sobre essa descrição da Nova Jerusalém. Algo muito especial, algo muito fenomenal, que é a Nova Jerusalém. E Apocalipse 21:16 diz que a cidade estava situada em seu quadrado, o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, a largura e a altura eram iguais. Então é realmente uma cidade gigantesca. 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, muralhas com medidas, materiais específicos, isso aqui eu estou repetindo, ouro, pedras preciosas e pérolas. Isso, na realidade, é uma metáfora muito grande que nós podemos compreender. Cristo a chama de a cidade do meu Deus, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 12. Escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Jesus não chama a Nova Jerusalém de símbolo, mas de cidade. É o local final da habitação eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Isso aponta para um lugar concreto, onde Deus vive com o seu povo. A Nova Jerusalém é real, mas não é material no sentido terrestre. É espiritual, celestial, indestrutível, construída por Deus e não por mãos humanas. Hebreus capítulo 11, versículos 10 e 16. A Nova Jerusalém também tem seu significado simbólico. Embora seja real, sua descrição carrega um forte simbolismo, porque verdades eternas são explicadas com imagens, que a mente humana pode compreender, para que nós possamos compreender. Os materiais são simbólicos. O ouro puro, as pedras preciosas e a luz cristalina mostram a glória, a pureza, a santidade, a perfeição divina. O número 12 é simbólico, aparece 12 portas, 12 fundamentos, 12 pedras, 12.000 estádios. Me acompanhem aí. O número 12 na Bíblia representa o governo divino completo. 12 tribos, 12 apóstolos. A cidade representa o povo de Deus glorificado. Hebreus capítulo 12, versículo 22, chama o conjunto dos salvos de Jerusalém celestial. Apocalipse capítulo 21, versículo 9, diz que a cidade é a noiva do Cordeiro, ou seja, representa a igreja em seu estado final. Ou seja, a cidade é real, mas também representa a comunidade restaurada do povo de Deus, morando com o Pai para sempre. A Nova Jerusalém é real e literal em sua existência, mas simbolicamente descrita para ensinar verdades profundas e verdades espirituais. Ela é um lugar real preparado por Deus. Ela representa o povo de Deus glorificado. Suas imagens são simbólicas para revelar sua grandeza, sua opulência, sua ostentação, sua glória. Não é apenas figurada e também não é apenas material. É uma realidade espiritual, eterna e concreta, descrita em uma linguagem simbólica. Forma e medidas a cidade como cubo 12.000 estádios. E o texto-chave nós temos Apocalipse capítulo 21, versículos 16 ao 17. O formato cúbico, comprimento, igual largura, igual altura, remete ao Santo dos Santos do templo. Êxodo 26, 1 Reis capítulo 6. O local da presença plena da glória de Deus. Assim a cidade inteira simboliza a presença de Deus habitando entre os seus, entre o seu povo. Tá ligadinho aí comigo? Cadê os coraçõezinhos? Já tem 1000 coraçõezinhos aí.
As medidas exatas, 12.000 estádios, comunicam ordem, perfeição e completude. O número 12 remete às tribos de Israel e aos apóstolos, a totalidade do povo redimido, Israel, mais a igreja. A multiplicação por 1.000 e o uso de 12.000 acentuam uma grandeza, plenitude. Não é um detalhe simbólico vago. É uma realidade completa e perfeita. A cidade que desce dos céus, o texto-chave Apocalipse capítulo 21 e o versículo 2. Continuem comigo aí. Não é construída por mãos humanas, pois ela é de origem divina. Descer aponta para a reversão da queda. O céu e a terra se encontrando. Teologicamente, é a consumação da história redentiva ou redentora, né? Deus trazendo o seu espaço santo para junto com os homens, para habitar com os homens. As muralhas é a medição, cajado de medir. Texto-chave, Apocalipse capítulo 21, versículos 15 ao 17 e 21 e o versículo 17. A medição aqui significa propriedade, proteção. Quando o anjo mede, é como o proprietário que demarca o espaço sagrado. No Antigo Testamento, medir também significa santidade. Ezequiel mede o templo novo. As muralhas mostram que, embora seja a habitação de Deus, há ordem e distinção. Não um caos, mas uma comunhão santa. A altura imensa sugere inacessibilidade à corrupção e segurança definitiva. Vejamos sobre as 12 portas, portões de pérola. Texto-chave, Apocalipse 21, versículos 12 ao 21. 12 portas representam o símbolo do 12, tribos e apóstolos. As portas representam o acesso e inclusão. O povo de Deus entra e os salvos têm o quê? Livre acesso, livre entrada. Cada porta uma pérola. Vai imaginando aí. Pérola significa um grande valor obtido por sofrimento e tempo. E aqui indicam que a entrada na cidade é algo de preço inestimável. O fruto do processo redentor. Pérola também tem conotação de pureza. Os 12 fundamentos versus pedras preciosas. O texto-chave, Apocalipse capítulo 21, versículos 14 ao 19. Fundamentos com 12 pedras, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, etc. Este tem duplo sentido. Estético, teológico, que representa beleza, glória e valor insuperável da habitação divina. E também representacional. Cada pedra pode ser associada simbolicamente a qualidades espirituais, a pureza, a firmeza, a sabedoria. Os 12 fundamentos ligam-se aos 12 apóstolos, a base da nova aliança e a continuidade do plano redentor. E daí, estão ligadinhos conosco, estão gostando? Eu fiz preparei esse estudo, me alegrei muito aqui, né? As ruas de ouro puro, transparente como vidro. Texto-chave, Apocalipse 21, 21. O ouro representa a glória e os valores celestes. A transparência, como vidro, sugere pureza e ausência de opacidade. E nada é escondido ali. Metafisicamente, mostra que na presença de Deus há clareza, há verdade, há santidade. Também sublinha que os valores do reino são diferentes dos valores terrenos. Ouro aqui é puro, não misturado. À luz da cidade não haverá noite. Texto Apocalipse 21, versículos 23 ao 25 e Apocalipse capítulo 22, versículo 5. A cidade não necessita
de sol ou lua, pois a glória de Deus e o Cordeiro são a sua luz. E simbolicamente representa a presença contínua de Deus, que é uma iluminação eterna. Fim do medo, da ignorância, do juízo noturno. Não haverá noite. Simboliza o que? Descanso, segurança e iluminação perfeita. E a aplicação aqui, o destino final, é a plena iluminação espiritual e o conhecimento pleno de Deus. Também ausência de templo. Texto-chave, Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 22. Não vi templo na cidade. Chocante para os leitores judaicos. Isso significa que o próprio Deus e o Cordeiro são o templo, o lugar da mediação institucionalizadora acabou, porque a presença de Deus é imediata entre o povo. Teologicamente, nós vemos aí a consumação do tabernáculo, templo, já não há necessidade de intermediários, porque a comunhão é direta. Deus estará presente, né? E veremos a face de Deus continuamente. O rio da água da vida e a árvore da vida, texto-chave, Apocalipse 22, 1 ao 2. Rio da água da vida simboliza a corrente de vida que brota de Deus. Remete a Ezequiel, capítulo 47, e a fonte viva das Escrituras. É a imagem perfeita de restauração, vida eterna e renovação contínua. Árvore da vida, retorno ao que foi perdido em Gênesis no capítulo 3. Frutos mensais e folhas para a cura, que indicam continuidade, alimentação espiritual e plenitude de cura, não apenas física, mas ontológica, restauração total do ser. Daqui a pouco eu irei explicar sobre essa cura aí, né? Portas que não se fecham, reis das nações trazendo glória, texto-chave, Apocalipse 21, versículos 25 ao 26. Portas abertas de dia e nunca fechadas, indicam acesso permanente. Não é um clube fechado apenas a alguns, é a cidade da morada eterna de Deus com os homens. As nações e reis trazendo glória representam a vitória universal do reino. Não apenas Israel, mas povos amenizados e reconciliados. Os nomes nas portas e nos fundamentos. Texto-chave. Apocalipse, capítulo 21, versículo 12 ao 14 e capítulo 21, versículos 27. Nomes das tribos nas portas e nome dos apóstolos nos fundamentos simbolizam a continuidade da história da salvação. Antigo Testamento mais o Novo Testamento. E o fato de que o reino é constituído por pessoas historicamente redimidas. O fato de os nomes estarem gravados indica identidade e presença eterna, né? E pertencimento eterno. Nada impuro entrará. Ausência de pranto, de morte, de dor. Texto-chave, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Capítulo 21, versículo 27. A exclusão do impuro para a santidade absoluta e a justiça de Deus. A promessa de que não haverá mais tristeza ou morte indica a eliminação da condição decaída. Isso é tanto consolo quanto advertência. O final é o reordenamento moral e ontológico. O número 7, 12 e 1000 são leituras numerológicas. 7 é o número da perfeição, da completude, usado extensivamente em Apocalipse. 12 é o governo e o povo de Deus, tribos, apóstolos. 1000 ou 12.000 é grandeza metafórica, enfatiza a vastidão
e a plenitude. Números não são meramente mágicos, são recursos literários apocalípticos para comunicar perfeição, totalidade e escopo universal. Materiais: jaspe, ouro e pérola, etc. Significado teológico: jaspe é jaspe translúcido, pureza e revelação, às vezes associado à luz de Deus. Safira, esmeralda, ônix, sardônio, cada pedra evoca um valor, uma durabilidade, uma beleza fenomenal. A pérola, portas, né? Preço alcançado, fruto, purificação. Ouro puro, glória não manchada. Valor último. Esses materiais contrastam com bens terrenos comuns no céu. Valor é a presença, é a pureza, é a grandeza, é a glória diante de Deus. O cordeiro como lâmpada, texto-chave, Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Cristo, o cordeiro iluminando, ele reforça que a centralidade de Jesus permanece. Ele é mediador, ele é luz, presença redentora. É a imagem da comunhão direta com Deus. As aplicações práticas. O que significa isso para nós? A esperança escatológica completa. A promessa não é abstrata, é comunhão real com Deus. Vida em santidade e esperança. A presença de nações e reis mostra o alcance do plano de Deus. A confiança na restauração. A restauração do que foi perdido, que é a árvore da vida, garante cura e renovação total. Observações hermenêuticas importantes. O gênero apocalíptico usa imagens ricas e simbólicas, portanto, nós devemos evitar leituras excessivamente literalistas. Por exemplo, as ruas serão literalmente de ouro 24 quilates, né? Mas também evitar reduzir tudo a mera alegoria desprovida da realidade. Compare com Ezequiel capítulo 10 ao 48, templos e medidas, e Isaías capítulo 60, a glória das nações. O Apocalipse, ele dialoga com esses textos, reinterpretando-os à luz de Cristo. E a intenção autoral é confortar e convocar consolo aos oprimidos, que há um final aqui com Deus, né? E a chamada fidelidade, a santidade, a perseverança. Essas formas e medidas, a cidade como cubo, 12.000, nós temos aí o formato cúbico, comprimento, largura, a altura, remete ao santo dos santos, do templo, em Êxodo 26, 1 Reis 6, e o local da presença de Deus aí, a cidade santa simboliza a presença de Deus, Deus habitando entre os homens, e aí nós vemos essas medidas exatas, esses 12.000 estádios, essa ordem, essa perfeição, essa completude, o número 12 aí, remetendo às 12 tribos de Israel, e a cidade que desce do céu, não é construída por mãos humanas, mas é de origem divina. A muralha da cidade, a sua medição aqui, eu estou repetindo aqui um pouco, né? Nós vemos essas portas aí, essas 12 portas, cada pérola, os 12 fundamentos. Isso aqui eu repeti, tá? Eu repeti aqui nas minhas páginas. Por mais que eu tenha observado, porém eu repeti, mas isso é importante, é maravilhoso. Deixa eu ver aqui, a ausência do templo, o rio da árvore da vida, nós temos aí essa plenitude espiritual, essas portas abertas que indicam acesso permanente, não é um clube fechado, onde as pessoas não podem entrar. O nome nas portas e nos fundamentos, aí nós vemos aí a continuidade da salvação. Deixa eu ver mais aqui, que eu estou repetindo. Eu quero falar sobre a cura. A cura aqui não significa cura de doenças físicas. É importante notar que o texto não diz que haverá doença, dor, enfermidade, decadência. Não haverá essas coisas. Realmente não haverá.
pois isso foi totalmente eliminado, totalmente destruído. Então a palavra cura não está falando de doença física. O termo grego usado é terapia, que também pode significar restauração, manutenção de vida, bem-estar, plenitude, serviço contínuo e renovação. Ou seja, cura no sentido de manter a vida perfeita, mas não de tratar doenças. As folhas para a cura, que é o que eu falei para vocês, que eu falaria no final, representam essa restauração contínua. E a árvore da vida, em Apocalipse 22, cumpre o mesmo papel da árvore da vida lá no Éden, em Gênesis capítulo 2 ao capítulo 3. Ela não cura doenças, ela mantém o ser humano na condição de vida eterna sem decadência. Adão e Eva foram impedidos de comer da árvore da vida para não permanecerem em estado de queda. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E no estado glorificado, o povo de Deus é preservado para nunca mais decair. Assim, as folhas representam renovação, vitalidade, plenitude eterna, conservação da vida glorificada. Não porque haverá doenças, mas porque Deus mantém o ser humano continuamente perfeito. A cura das nações e não de corpos enfermos. O texto diz em Apocalipse 22, versículo 2, cura das nações. Ou seja, não é cura de enfermidade individual, mas cura da humanidade, reconciliação definitiva, harmonia eterna entre os povos. E a cura no sentido de cura moral, cura no sentido de cura moral, cura social, cura espiritual. Não é um hospital, é o fim de toda separação e conflito. E assim é como dizer, as nações estarão completamente restauradas, saradas de toda divisão, de toda ferida da queda. E a linguagem é simbólica, é um estilo profético apocalíptico. A descrição é carregada de símbolos, como nós vimos em Ezequiel no capítulo 47, de onde João toma a imagem original. Em Ezequiel, o rio sai do templo, as árvores dão frutos e as folhas servem para remédio. Mas lá a ideia é restaurar tudo o que o pecado destruiu. Em Apocalipse, essa restauração está completa, não permite, não permite, não porque há doença, mas porque tudo está curado, tudo está restaurado, tudo está plenamente bem harmonizado. Então as folhas da árvore da vida não são para tratar doenças, pois não haverá doenças. Elas simbolizam restauração final da humanidade, preservação eterna da vida, plenitude contínua no estado glorificado, cura espiritual, moral e relacional das nações. E a obra definitiva de Deus é a obra definitiva de Deus, mantendo tudo perfeito. É cura no sentido bíblico mais profundo, é cura de tudo que a queda causou, e não de doenças futuras. Então, a árvore da vida é um dos símbolos mais profundos das Escrituras. Ela aparece em Gênesis, desaparece durante a história bíblica e reaparece gloriosamente no Apocalipse, completando o plano redentor de Deus. E esse estudo, na realidade, fala sobre a árvore no Éden, o significado espiritual dessa árvore, a perda do acesso, o que aconteceu lá no Éden, a promessa de restauração, a árvore na Nova Jerusalém, porque suas folhas curam, a teologia da vida eterna, as aplicações práticas da árvore da vida. No Éden, textos como Gênesis capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 23 a 24, no Éden havia duas árvores centrais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não era mágica, seu fruto representava e transmitia imortalidade, saúde perfeita, comunhão contínua com Deus. Ela era o sacramento da vida eterna, o símbolo físico da vida que vem de Deus.
O seu significado espiritual representa vida eterna, é fornecida diretamente por Deus. Não é vida autogerada, mas uma vida derivada. E o ser humano só vive eternamente dependendo de Deus, dessa comunhão plena e íntima com o Senhor. Portanto, comer do fruto simboliza aceitação, intimidade, união com o Criador e perpetuação da vida incorruptível. A árvore sustenta a vida que nunca envelhece. E por que o acesso foi bloqueado lá no Éden? Após o pecado, Deus diz: agora, para que não estenda a mão e se torne também, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, no caso em pecado, né? Aí Gênesis 3 e 22, se Adão comesse nesse estado, ele viveria eternamente em queda, eternamente separado de Deus, eternamente corrompido. Isso seria o pior tipo de eternidade. Por isso Deus os expulsou do Éden, colocou querubins e uma espada flamejante, e Deus não proibiu por punição, mas por misericórdia, para impedir uma eternidade perdida. Aí nós temos aí a promessa de restauração. Toda a Bíblia é a história de Deus restaurando, redimindo, reabrindo o caminho para a árvore da vida. E a árvore ressurge em Provérbios como símbolo de sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 18. Fruto justo. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Esperança. Provérbios capítulo 13, versículo 12. E finalmente, em Apocalipse, surge de forma literal, completa e glorificada. A árvore da vida na Nova Jerusalém, o texto base, né, chave, Apocalipse 22, 1 ao 2, agora ela está no centro da cidade, ao lado do rio da água da vida, dando 12 frutos, e produzindo fruto todo mês, significa abundância, continuidade, plenitude, perfeição, vida eterna e sem interrupção. A árvore que antes estava num jardim, agora está numa cidade, mostrando que a redenção é total, do Éden ao reino eterno. E por que a solução para a cura? Essa pergunta, na realidade, tem um resumo aqui teológico, porque não haverá doenças. Em Apocalipse não existe doença, nem dor, nem morte. A cura das folhas é cura das nações, a harmonia universal. Cura moral e espiritual, restauração plena da humanidade, perpetuação da vida glorificada, manutenção da vitalidade eterna. E a palavra cura no grego é terapeia, e significa bem-estar, restauração, sustentação da vida eterna, e é o que essa árvore nos ensina, né? E a árvore revela as verdades centrais da fé. A vida eterna é um dom de Deus, não nasce do homem, é dada por Deus. Deus é a fonte da vida. O homem nunca vai existir eternamente por si mesmo. A eternidade é dinâmica. A árvore dá fruto todo mês. Há renovação, crescimento, alegria. O plano de Deus é restaurar, não apenas salvar. O Éden não é apenas restaurado, é superado. E as aplicações para nós, Deus deseja que vivamos nele. A árvore da vida aponta para Cristo, a verdadeira fonte da vida eterna. Nossa vida depende diretamente de Deus e diariamente. E a árvore só funciona se permanecermos conectados ao rio, que é o símbolo do Espírito Santo. Cristo é a árvore da vida realizada. E ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O Evangelho restaura o que o pecado destruiu. Assim como o acesso à árvore, o Evangelho reabre o caminho ao Pai. Na eternidade viveremos uma plenitude contínua. Não será um estado estático, mas uma vida vibrante, crescente e eterna. E a árvore da vida é o símbolo central da história bíblica. No Éden, ela representava uma comunhão perfeita. Na queda, seu acesso foi fechado. Em Cristo, o caminho foi reaberto. Na Nova Jerusalém, ela aparece glorificada para sempre. Sempre. Não é mito, não é metáfora simples. É realidade espiritual, concreta, fonte de vida eterna dada por Deus. Amém?
que nós possamos estar juntos, né? E vamos estar na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que nos acompanharam para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigado aí.